Olá pessoal, estou aqui escondidinha, sou a professora Laísla. Espero que vocês tenham visto o meu vídeo anterior, onde eu explico o motivo de eu estar filmando apenas a disciplina, tá? Eu prefiro que ela fique evidente, em evidência, até porque vocês conseguem acompanhar melhor, tá? O slide com qualidade, mas eu estou aqui junto com vocês, tá bom? Bons estudos. Então vamos lá, a gente vai entrar na disciplina sobre saúde pública, vamos falar um pouquinho do SUS, um pouquinho de atenção primária, secundária e terciária, a gente vai falar sobre os programas disponibilizados pelo SUS, né, gratuitos, tanto a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do adulto, do homem, do idoso, a gente vai começar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, a gente vai iniciar falando um pouquinho da história natural da doença, né? Então a gente tem prevenção primária, secundária e terciária, né? Qual é a definição da prevenção primária, né? Então a gente tem um foco ali da moradia e alimentação adequada, escolas, áreas de lazer, educação em todos os níveis, ou seja, a promoção da saúde é o que? A gente buscar formas, né, de qualidade para aquele cliente, paciente, né, para a sociedade, população, quanto à moradia, uma alimentação saudável, adequada, escolas, né, focadas na parte educacional, né, uma melhor educação, qualidade de ensino, também o lazer entra como foco da saúde do SUS, educação em todos os níveis. Né? Qual a proteção específica numa prevenção primária? A gente tem a imunização, a saúde ocupacional, higiene pessoal e do lar e proteção contra acidentes. Então a gente faz uma proteção, uma prevenção primária, né? A gente promove a saúde e evita com que esse paciente ele possa adoecer, né? Ele possa chegar no quadro clínico ali já onde a gente tem que cuidar da patologia. Já na prevenção secundária, a gente tem um diagnóstico precoce, ou seja, inquéritos para descoberta de casos na comunidade, exames periódicos, isolamento para evitar a propagação da doença e o tratamento também para evitar a progressão dessa doença. Quais são as limitações da incapacidade? Né? Evitar futuras complicações e evitar sequelas. O que a gente entende sobre prevenção secundária? Ou seja, é o diagnóstico precoce de uma determinada patologia, seja uma tuberculose, uma hipertensão arterial, uma diabetes. Então, é o acompanhamento, né? Já que a gente diagnosticou aquele paciente, a gente vai acompanhar e rastrear ele para que nada, né, dessa patologia possa evoluir para um lado mais criterioso. Já na prevenção terciária, a gente já fala da reabilitação, né? Impedir a capacidade total através da fisioterapia, ou seja, digamos um paciente que teve um acidente vascular encefálico e teve algumas sequelas, né? Então ele tem ali equipe de fisioterapia para poder estar fazendo a reabilitação, a inserção dele novamente, a deambulação, a movimentação dos membros superiores. Então a gente vai ajudar e prestar serviços hospitalares e domiciliares com exercício de relaxamento, isso mais no foco, né, da fisioterapia. Terapia ocupacional, ensino e orientação, distribuição de material educacional, né? E a gente volta àquele ciclo de prevenção primária. Aqui a gente entra um pouquinho falando da Constituição Federal, né? De 1988, né? O artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Gente, isso a gente acabou de falar sobre, né, prevenção primária, terciária e secundária. No artigo 198, as ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, organizado de acordo às seguintes diretrizes. Entramos aí na nossa Lei Orgânica de Saúde, gente, Lei 8.080, dia 19 de setembro de 1990. Né? É onde a gente dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. A organização e funcionamento dos serviços corresponde a outras providências. Então aqui a gente entra um pouco, né, com um foco na lei de saúde, onde o foco tem seus fatores
determinantes e condicionantes, que são eles: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, gente, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais, tá bom? Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. E aqui a gente entra numa lei mais atualizada de Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Aqui já entra a participação da comunidade na gestão do SUS, né, e sobre suas transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Então, é a participação da comunidade. Anteriormente, na nossa Lei 8.080, não havia tanto, né, não havia a inserção da população nas decisões desses tipos, né, de alimentação, moradia, congressos de saúde, então não havia a participação, a liberação dessa população para estar, né, por dentro do que está acontecendo com a saúde, do que pode ser feito para melhorar, qual a necessidade. Então a gente, com essa Lei 8.142, houve a participação da comunidade, né, e se dá principalmente através de conselhos e conferências de saúde. Aqui a gente entra falando um pouquinho dos objetivos do SUS, né? Qual é o objetivo do SUS? Lembrando, gente, que essa lei foi feita lá em 1990. Ah, professora, não é a nossa realidade, isso não acontece. Gente, esse é o SUS que nós queremos ter, né? A implementação dele é outro nível. Então vamos pensar assim, que é o SUS que queremos ter e não o que temos? Vamos lá, qual é o objetivo do SUS? A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Tem a formulação de política destinada a promover nos campos econômicos, social, né, a observância do disposto no artigo 1, do artigo 1 e 2 desta lei, ou seja, é uma lei, tá, gente? Cai muito em concurso, oriento vocês a estar estudando essas duas leis, né? A Lei Orgânica de Saúde, ela é imensa, mas cai muito em concurso, mas eu deixei em evidência essas duas leis, 8.080 e 8.142, que é o foco em cerca de 80% dos concursos. Terceiro objetivo, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e das atividades preventivas, tá? Então vejam o foco, sempre a promoção, proteção e recuperação. Vamos aos campos de atuação, né? Aonde o SUS ele é visto: vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. A gente tem a participação da formulação de política, tá? Não quer dizer que seja um objetivo do SUS, mas quando ele participa, ele dá uma assistência, né? Vigilância nutricional e orientação alimentar, ou seja, quando a gente fala das escolas, dos hospitais, o SUS ele deve supervisionar, né, e ver se está tudo de acordo com o que é preconizado, tá bom? Controle de fiscalização de serviços públicos, formulação de políticas de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e para, né, a participação da sua promoção. Aí agora a gente entra nos programas de atenção, né? A gente tem programas de atenção à hanseníase. Qual o histórico da hanseníase, né? Representa um relevante problema de saúde pública, pessoal. Então tem uma redução aí de 17 a 5 casos, né, por habitantes. Isso em 1999, é bem antigo, mas naquela época, né, o foco foi visto como um problema de saúde pública, até porque ainda estava, né, muitos não procuravam procuravam serviços de saúde para estar, né, acompanhando essa patologia, que é fácil de diagnóstico e tem cura, né? A definição de um caso de hanseníase. Então vamos lá, um caso de hanseníase é uma pessoa que apresenta um ou mais das seguintes características e que requer quimioterapia, tá? Então vamos lá, quais são esses sinais, sintomas, o que o paciente apresenta para a gente diagnosticar, né, ali tá iniciando o tratamento da hanseníase. Lesão na pele com alteração na sensibilidade. No decorrer do vídeo eu vou estar explicando qual é a alteração da sensibilidade. Acometimento dos nervos com espessamento neural, isso já é na fase aguda da hanseníase.
e baciloscopia positiva, né, o tipo de exame que a gente faz para positivar a hanseníase. Então vamos aos aspectos epidemiológicos, né? É uma doença infecto-contagiosa de evolução lenta que se manifesta principalmente nas regiões e nos nervos periféricos, ou seja, braços, pernas, né? Principalmente nos olhos, enfim. Então mais ali nos dorsos das mãos e pés. O comprometimento dos nervos periféricos é a característica principal da doença. Então qual é o agente etiológico? É uma bactéria, né, bacilo de Hansen, Microbacterium leprae, não sei falar inglês, tá gente, mas eu acredito que seja mais ou menos nessa pronúncia. Qual é o modo de transmissão? O contágio se dá através de uma pessoa doente, portadora desse bacilo, que quando não tratada ela vai eliminar por meio exterior, contagiando pessoas suscetíveis, né, pessoas que estão ali naquele momento com a imunidade um pouco alterada, então ela pode adquirir essa patologia. Qual é a via de eliminação? Então, as mais prováveis são as vias aéreas, então tem que ter um contato direto com a pessoa doente, não tratada. Então, digamos que é o seu amigo, o seu namorado, seu vizinho que você tem contato, tem que ter um contato direto, tá? O aparecimento da doença ela é bem silenciosa, gente, então fica em geral de 2 a 7 anos, depende do parasita, tá ok? Pode atingir pessoas de todas as idades, ambos os sexos e com uma maior endemicidade em menores de 15 anos. Olha só, deixei em evidência aí, ó, é importante, o diagnóstico precoce e seu tratamento adequado evitam a evolução da doença e impedem incapacidades físicas que poderiam acontecer. Voltamos lá, né, ao nosso foco de sinais e sintomas dermatológicos dessa patologia. Manchas pigmentares, ausência, diminuição ou aumento da melanina. Então vocês vão ver uma coloração diferenciada, tá, gente? Então fica meio mais esbranquiçada, meio ressecada a pele, de uma para outra vocês conseguem até diferenciar. Parece com outros tipos de urticárias? Pode parecer, mas a gente vai ver qual é a diferença entre elas. Placa é uma lesão que se estende por vários centímetros. Infiltração, o aumento da espessura consistência da pele, e algumas situações, nódulo, que é uma lesão sólida circunscrita de 1 a 3 centímetros. Sinais e sintomas neurológicos, né, que a gente fala, né, quando há uma inflamação dos nervos periféricos, famosas neurites. O paciente ele tem dor e espessamento dos nervos periféricos, então ele tem ali a dificuldade, né, de movimentação das mãos, dos pés, perde a sensibilidade nas áreas inervadas, principalmente olhos, mãos e pés. Perda da força do músculo inervado por esses nervos, principalmente pálpebras, membros superiores e membros inferiores. Aqui a gente fala um pouquinho da neurite, que geralmente se manifesta através de um processo agudo, tá, gente? Acompanhado de muita dor e edema. Primeira evidência no processo crônico é a incapacidade de suar, causando ressecamento da pele, ou seja, aquela região que contém a lesão, o paciente não consegue transpirar, então ele perde, né, isso e, consequentemente, há um ressecamento e endurecimento da pele naquela região. Tem a perda da sensibilidade, causando dormência. E a perda da força muscular também, que causa paralisias nas áreas inervadas. Evolução comum dessa doença, né? Os que a doença inicialmente manifestam-se através de lesões de pele, como a gente falou das manchas esbranquiçadas, pode ser avermelhadas e com perda das sensibilidades, geralmente na face, orelhas, braços, pernas e costas. Com a evolução da doença pode afetar os nervos que a gente falou da neurite. Qual é o diagnóstico clínico, né? Aí a gente tem a anamnese, é a obtenção da história clínica e epidemiológica, avaliação dermatológica, identificação das lesões da pele com alteração da sensibilidade. Mais à frente do vídeo vocês vão entender como que é feito esses testes para a gente verificar a sensibilidade dessa lesão. Neurológica, identificação das neurites, incapacidades e até mesmo deformidades, e diagnóstico diferencial, classificação do grau e incapacidade física. Então vamos lá, nossa anamnese, né? Nosso exame, pesquisar sinais e sintomas, pesquisar sobre a ocupação e suas atividades diárias, contato direto. A gente vai fazer uma investigação, né, naquele paciente para saber quais são as pessoas, né, que ele tem contato, o que aconteceu, da onde surgiu aquela mancha em si.
Uma observação: pessoas com hanseníase geralmente queixam-se de manchas dormentes na pele, dores, câimbras, formigamento, dormência e fraqueza nas mãos e pés, tá? Nossa avaliação dermatológica visa identificar as lesões próprias da hanseníase. Deve ser feita uma inspeção, ou seja, a gente deve observar toda a superfície corporal do nosso paciente, sentido crânio-caudal, tá? Isso vocês vão ver, os alunos que ainda faltam passar por senotécnica, que a gente vai falar sobre exame físico. Devem ser realizadas as seguintes pesquisas de sensibilidade. Vamos entrar aí nos testes, né? A gente tem térmico, doloroso e tátil. Pesquisa de sensibilidade. Antes do exame, a gente deve explicar ao paciente o exame a ser realizado, né? Para obter uma maior colaboração. Concentração do examinador e do paciente. Demonstrar a técnica primeiramente com os olhos do paciente abertos e pele sã. Selecionar as áreas aleatoriamente. Aí a gente tem 3 tipos de exame: o térmico, o tátil e o doloroso ou protetora. Na térmica, o que acontece? A gente pega 2 tubos de vidro, pode ser aquele tubo normalzinho de vidro, né? Qualquer tubinho que vocês possam ter de vidro, ou o laboratório tem geralmente uns específicos. Um é aquecido e o outro é frio, né? Ou a gente pode usar o algodão embebido em álcool. Devem ser tocadas em áreas sãs, ou seja, a gente vai pegar aquele tubo de vidro aquecido ou frio em uma área íntegra, uma pele íntegra, e nas áreas suspeitas, e a gente com os 2 tubos vai solicitar que a pessoa identifique as sensações de frio ou calor. Ou seja, eu vou lá na parte contaminada, né, na lesão do paciente, eu vou falar sobre o que ele está sentindo. Se a gente estiver na lesão e ele não sentir nem calor nem frio, pode ser suscetível à hanseníase, né? Então ele não tem uma sensibilidade. Aí a gente vai para o terceiro teste, que é o tátil, o segundo teste, perdão, que é o tátil. A gente pega uma mecha fina de algodão seco e novamente vai numa pele íntegra e uma pele na área com suspeita, né? Com a lesão com a suspeita, e a gente vai perguntar se o paciente sente um toque, sente uma coceirinha, alguma coisa do tipo. Se ele sentir em ambas, pele íntegra e na pele comprometida, a gente pode, né, direcionar para outro tipo de dermatite, urticária, enfim, investigar de outra forma. E o terceiro e último teste, a gente tem a doloroso ou protetor, ou seja, é realizar nas lesões, nos membros inferiores e superiores, com uma ponta de uma caneta esferográfica, né? É o mais importante, pois previne a incapacidade a que detecta precocemente. Vou mostrar aqui para vocês aqui os testes, que é mais fácil vocês visualizarem. Então tem ali o térmico, né, que a gente usa o tubo de vidro, o de algodão na pele íntegra e na pele de lesão, e o doloroso, que a gente, ali no caso na foto, tá com uma agulhinha onde a gente vai lá na pele íntegra, faz uma punçãozinha, ele vai sentir dor, óbvio, né, gente? A gente sente um desconforto. E ele vai lá na lesão, né, no tecido comprometido, e vai fazer o mesmo procedimento, e o paciente vai dizer se sentiu alguma coisa ou só um desconforto. Então vamos voltar lá. Paramos aqui. Então vamos lá, a classificação operacional e fins de tratamento. A gente tem 2 tipos, né? A gente tem paucibacilares, que são casos de até 5 lesões na pele. Então a gente vai ter um tratamento específico para o paciente que apresenta até 5 lesões. Multibacilares, né? São com casos de mais de 5 lesões na pele, que é um outro tipo de tratamento. Vamos à avaliação neurológica, de novo a inspeção, né? Vejam como é importante o exame físico, inspeção olhos, nariz e membros, avaliação do tônus muscular, da força muscular, teste de mobilidade e avaliação de sensibilidade. A gente também tem um diagnóstico laboratorial, que é a baciloscopia, é um exame microscópio, onde observa a Mycobacterium leprae, né, que é o bacilo de Rhan, diretamente no esfregaço, ou seja, a gente raspa a parte intradérmica das lesões que contém, né, a suspeita ali do bacilo. Tratamento. Então vamos lá, a gente falou sobre o paucibacilar, que são aquelas pessoas que apresentam até 5 lesões. Então qual é a medicação que o paciente vai fazer tratamento? Rifampicina, dapsona, tá? E tem a duração de 6 meses mensais, duração de 6 doses mensais,
supervisionadas de rifampicina. Gente, rifampicina é um antibiótico, tá? Então, por que supervisionada? Quando a gente fala doses mensais supervisionadas, é quando onde o paciente ele vai ingerir aquela medicação na nossa frente, né? A gente vai ver ele ingerindo aquelas doses mensal de 60 miligramas, tá bom? E o critério da alta desse paciente, 6 doses supervisionadas em até 9 meses. Perfeito? Agora vamos para o esquema multibacilar. Pessoal, paciente com mais de 5 lesões, qual a medicação? Mantém a rifampicina, uma dose mensal de 600 miligramas. A gente acrescenta a clofazimina, o dapsona mantém, tá bom? Então a clofazimina é de 300 miligramas, também a administração é supervisionada. E 500 miligramas é auto-administrada. O dapsona é uma dose mensal também supervisionada e uma dose diária auto-administrada. Então, ele vai tomar uma na frente lá no postinho da agente de saúde, da técnica, do enfermeiro, e em casa ele vai tomar o uso diário dele. A duração desse tratamento em base, né, no critério de alta, a gente tem até 18 meses, com 12 doses supervisionadas, e a duração são 12 doses mensais supervisionadas de rifampicina. Vamos aqui voltando sobre situações especiais, né? A gente tem a hanseníase na gravidez, na tuberculose e na AIDS. Qual é a interferência dela numa gestante, né? As alterações hormonais causam a diminuição da imunidade, sendo comum o aparecimento durante a gravidez. Tende a apresentar poucas alterações, gente, exceto a anemia, comum em doenças crônicas, a gravidez e o aleitamento não contraindicam o tratamento, ou seja, podem fazer o tratamento mesmo você estando gestante. Tuberculose, o paciente que tem hanseníase e tuberculose. Devido à grande incidência de tuberculose no nosso país, né, deve-se atentar aos sinais e sintomas de tuberculose, TB, tá bem? Tá abreviado ali, TB. Antes e durante o tratamento da hanseníase, evitar cepas de Mycobacterium tuberculose resistente à rifampicina. Então tem que ficar atento se a rifampicina vai estar tratando a hanseníase, mas também não vai estar fazendo o tratamento da tuberculose. E a hanseníase e a AIDS, o tratamento da hanseníase com rifampicina não interfere o uso do antirretroviral, tá bom, gente? Então são patologias diferentes em que uma não vai interferir no tratamento da outra. Vamos aqui na prevenção e tratamento de incapacidades físicas. Autocuidado com os olhos, tá bom? Então a gente tem a lubrificação do olho com colírio, com uma lágrima artificial, uso de óculos para proteção. Quando a gente fala dos cuidados da mão, hidratante, lubrificação, limpeza frequente, evitar feridas, proteção contra calor, autocuidados dos pés, hidratação dos pés, remoção de calos e extensão dos calçados. Gente, paciente com lesão de hanseníase, né, o paciente com hanseníase, a pele dele que é comprometida, ele não vai sentir dor, ele não vai sentir calor. Então a gente tem que ficar de olho para que no momento ele não machucar e não infeccionar, até porque ele não vai muitas vezes perceber isso. Importante, vamos lá, mais uma notificação importante para vocês. É uma doença de notificação compulsória. Então, todos os casos devem ser informados ao Ministério da Saúde. Ou seja, se você está trabalhando num posto de saúde e chega lá um paciente positivo e vão iniciar o tratamento, você precisa notificar, né? E essa notificação vai entrar como estatística e a gente vai ver o que está acontecendo naquela região, né? E vai ser acompanhado pelo Ministério da Saúde, né? Aí tem a campanha hanseníase tem cura, procure saber se você tem a doença, procure tratamento, tá bom, gente? Tem as imagens, aí alguns principais sintomas: sangramento, ferida e ressecamento do nariz, perda de sensibilidade de calor, como a gente já falou, febre, edemas e dor nas articulações, aquela pele seca, né, até porque não tem a transpiração, falta de suor, queda de pelos, formigamentos, diminuição da força muscular. Aqui uma imagem mostrando o que é a doença, sintomas e a forma de transmissão que a gente já falou. E aí são imagens, né, de pacientes com hanseníase paucibacilar, multibacilar. A gente também tem paciente com neurite, onde digamos que não foi feito o tratamento, então ele teve ali um comprometimento das articulações, a atrofiação do seu membro superior, não sei se é direito ou esquerdo, tá bom, gente?
O estético, que eu já havia mostrado para vocês, o térmico, que é com um potinho de vidro onde a gente vai colocar o calor e frio na pele íntegra ou não. O tátil, que é com algodãozinho, onde vai fazer, né, movimentos superficiais na pele íntegra e na pele com a lesão. E o tátil, o doloroso, que a gente vai ali com uma caneta ou até mesmo uma agulhinha intradérmica, utilizada em aplicação intradérmica, e vai fazer a punção na pele íntegra e na pele comprometida. A gente aqui vai entrar falando sobre a tuberculose, vou estar voltando num outro vídeo, tá bom? Para não ficar muito extenso, pessoal, tá? Então vamos fechar esse vídeo de hanseníase e até a próxima aula falando sobre o programa de atenção integral à tuberculose. Beijo!